Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Abra a tua Bíblia junto comigo. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 4. Glórias a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor, adorando a Ele, exaltando o seu nome, meditando na sua palavra. É uma honra estar aqui mais uma vez e, claro, uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. Aleluia, mas cremos que Deus vai continuar falando com cada um de nós nesta noite. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes, porém, invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Palavra do Senhor. Confesso que, ainda jovem, pela misericórdia do Senhor, trabalhávamos até junto com o pastor Hebron. Creio que ele já mencionou isso aqui. Trabalhávamos em um hotel. E eu era solteiro. Quando, pela primeira vez, o Espírito Santo me inspirou a ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E aí, quando cheguei no primeiro livro das Crônicas, quase desanimei de ler a Bíblia. Se você que é leitor, ou você folhear a tua Bíblia aí, do capítulo 1 até o capítulo 9, final do capítulo 9 do primeiro livro das Crônicas, é só nome de pessoas, só nome de personagens. E alguns nomes até difícil de mencionar. Mas, claro que a palavra do Senhor, nada está escrito por acaso. Tudo tem um contexto. Aqui, o povo está voltando de 2 cativeiros, o assírio e o babilônico. E aí o escritor vai restaurar a história do povo através da genealogia, através dos nomes destes personagens. Mas se você prestar atenção, vai só falar de um gerou, outro gerou aquele, vai um gerando ao outro. Só que é interessante que o escritor chega no capítulo 4, e no versículo 9 parece que ele para quando vai escrever o nome de Jabes. Ele começa a dizer, ele diz até que Jabes foi gerado, mas diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então este homem, que apenas 2 versículos a Bíblia menciona o nome dele, aqui está uma história fantástica de uma oração que mudou uma história. E é tão interessante quando falamos sobre oração, porque a oração não existe forma errada de orar. Errado é nós não orarmos, errado é nós deixarmos de falar com o Senhor. Então Jabes ele faz uma oração de certa forma curta, simples, mas uma oração objetiva de um coração quebrantado e contrito, que Deus ouve, atende, e o final do versículo 10 vai dizer que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então o poder de uma oração muda sim uma história. Aleluia! Ah, quão maravilhoso é nós testemunharmos de orações que fizemos e dizer: não, Deus ouviu a minha oração. Nós temos aqui mães que oraram pelos seus filhos. Eu sou prova viva e eu sempre louvo a Deus, porque se até aqui cheguei, é pela oração da mãe, é pela oração do pai, lá na adolescência, lá na juventude, dizendo: Senhor guarda, Senhor livra das más companhias, e Deus guardou por causa da oração da mãe. Mas aqui não é a mãe de Jabes que ora.
É ele mesmo que vai ter a experiência particular com Deus, porque ninguém consegue viver muito tempo na carona das orações dos outros. Precisa orar, precisa clamar, precisa buscar o Senhor particularmente. Aleluia. E eu sempre digo, penso comigo, não digo muito, mas eu penso comigo que a maior declaração de amor que alguém pode fazer por outro é dizer: eu estou orando por você. Oh, aleluia, porque eu estou colocando Deus a serviço daquela pessoa. Eu estou colocando Deus para trabalhar a serviço daquela pessoa que eu estou orando, que eu estou clamando. Então a oração é algo extraordinário. A oração é a menor distância entre a terra e o céu. Os joelhos dobrados atrai o céu até nós. Oh, aleluia, não há poder maior, aleluia, no que um joelho dobrado. Aleluia, glórias a Deus. Foi numa conferência de mulheres que eu ouvi algo que a parte que o inimigo mais teme em uma mulher são os joelhos. Aleluia. Aleluia, os joelhos de uma mulher que ora, de um homem que ora, é o que o inimigo das nossas almas mais teme. Oh, aleluia! Mas o diferencial nos dias que nós vivemos é que nós muitas vezes não temos tempo para orar. Corremos, trabalhamos, andamos de um lado para o outro, enfim, suamos em busca de algo. E aí eu entendo que quando eu trabalho, quando eu me esforço fisicamente, eu vou desfrutar daquilo que eu estou me esforçando. Mas quando eu dobro o meu joelho, quando eu vou para a oração, eu vou desfrutar do trabalho de Deus em meu favor. Isaías 64:4, aleluia, o profeta vai dizer que nunca se viu, ouvido algum ouviu, olho algum enxergou um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O poder da oração. Glórias a Deus. E aí nós vemos algumas pessoas às vezes se perguntando, olhando para alguém e dizendo: puxa vida, parece que ela tem algo diferente com Deus, parece que ela é preferida de Deus, ele é preferido por Deus, parece que as coisas acontecem mais facilmente para o fulano de tal, para a fulana de tal, mas às vezes nós não enxergamos o quanto esta pessoa está lá no secreto, orando, clamando, buscando, intercedendo ao Senhor. E na caminhada cristã eu entendo que o Senhor não tem os seus preferidos. Eu sempre costumo fazer esta comparação, e até no círculo de oração ali dos irmãos eu fiz esta comparação sobre a intimidade. Eu tenho 2 filhas, eu acho que uma está até dormindo, uma tem 10 anos e outra tem 6 anos. A Bianca e a Betina. Está ali a Betina, e aí agora elas estão de férias, mas eu saio sempre aqui da igreja e eu ia buscar elas na escola. E aí eu passava aqui no Favinho de Mel, a Betina chegava e vinha correndo me abraçar. Nem esquecia às vezes até da mochila. E aí daqui a pouco pegava ela, ia lá no Zanelato pegar a Bianca, e a Bianca tem 10 anos, descia do carro, ia ao encontro dela, queria abraçar, mas ela às vezes se esquivava, se encolhia. E aí eu penso comigo, eu não amo nenhuma delas mais do que a outra. Assim é Deus conosco. Mas sabe qual é a diferença? A Betina, que está sempre agarrada em mim, lá em casa, às vezes eu tenho que dizer, dá um espacinho, está sempre agarrada no pai. Se eu receber algo, ela que está mais próxima de mim vai receber primeiro, automaticamente. Assim também é nós com Deus. Aleluia, aqueles que ousaram chegar mais perto de Deus através da oração, ser mais íntimos do Senhor, receberão primeiro as suas bênçãos. Não que Deus ame ou prefira um mais do que o outro, mas é a nossa atitude na oração que atrai o milagre do Senhor para a nossa vida. Oh, a oração, aleluia, glórias a Deus.
Alguém pode perguntar qual é a oração correta. Como eu disse no início, não há oração correta. Aleluia, Deus se agrada de um coração que se derrama na presença dEle. Às vezes nós pensamos, vou tentar aqui de alguma maneira impressionar o Senhor. Falamos palavras bonitas, excelso, magnífico, majestoso. Ei, o Senhor sabe que Ele é tudo isso. O que Ele quer ouvir de nós é a nossa sinceridade, abrir o nosso coração para Ele, derramar o nosso coração diante dEle. Outros talvez chegam com medo na presença do Senhor, pensando, não, eu não vou falar que eu errei, eu não vou falar que eu pequei. Ei, Ele sabe de tudo. O nosso pastor ministrou aqui no domingo, Salmo 139. Ele conhece o deitar, conhece o levantar. Antes que o pensamento chegue na mente, Ele já conhece. Antes que a palavra saia na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Mas Ele quer ouvir de nós as nossas confissões. Oh, aleluia! O salmista, ele fala do coração quebrantado quando ele comete o maior pecado contra o Senhor. No Salmo 51, ele vai confessar o pecado, dizer que o pecado está todo dia na frente dele, mas ele também vai dizer, eu sei que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele é rico em perdoar, mas Ele quer ouvir de nós, aleluia, eu errei, eu falhei, eu pequei, mas eu creio que o Senhor pode perdoar. Meus irmãos, quando Jesus vai ensinar sobre a oração, Ele fala, entra lá no teu quarto, fecha a porta. Aleluia, não é fácil. Hoje, quando o pastor, 4 horas da tarde, falou para mim, você vai ministrar hoje. Eu fui para casa, cheguei em casa, tomei um café e disse, eu vou lá para o quarto, estudar a palavra. A gente, claro, está sempre lendo, mas a gente precisa se preparar mais ainda. E aí eu disse, não me incomoda. Mas daqui a pouco alguém bate na porta, pequenininha, né? Que atenção. Mas Jesus diz, vai lá, fecha a porta. Tenta achar um lugar secreto onde ninguém vai te atrapalhar. E ele diz, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E aí é o que eu disse, às vezes nós vemos pessoas prosperando, pessoas sendo usadas pelo Senhor, e nós dizemos, não, ele deve ter alguma coisa diferente, Deus, enfim, se agradou mais dele do que mim. Não, ele esteve lá no secreto, ele esteve lá pagando o preço, e aí Deus está recompensando publicamente. Mas às vezes nós queremos fazer o contrário, queremos que Deus nos honre aqui, publicamente, para depois ir lá para o secreto, mas não podemos inverter a lógica do Senhor. Deus quer nós lá na intimidade com Ele, para depois nos abençoar diante de todos. Aleluia! E que maravilhosa é a oração de Jabes. Jabes é aquele que tinha tudo para dar errado. Olha o que o texto vai dizer. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Ponto e vírgula. Sua mãe chamou Jabes porque disse, com dores o dei à luz. O nome dele significa aquele que causa dor. Agora imagine, Jabes nasceu, daqui a pouco é uma criança, está brincando com seus amigos, e alguém chama ele pelo nome Jabes, e vem à mente dele, eu causei dor para minha mãe. Alguns historiadores dizem que ele era meio fortinho, gordinho, e naquele tempo não tinha cesariana, né, irmãs? Era normal mesmo. E causou dor para sua mãe no parto. Com dores o dei à luz. E alguém chamava, ei Jabes, vamos brincar. E ele dizia, aquele que causou dor. Aquele que feriu. Imagine Jabes crescendo com o estigma do seu nome. E por isso eu disse, cada nome desses que estão aqui tem um significado. Os nomes eram dados conforme a situação. Lembra de Benjamim, que antes de Benjamim, também a sua mãe Raquel vai dar a luz a ele, mas quando está para dar a luz, acaba falecendo. Antes de falecer, dá o nome para ele de Benoni, que é também o significado semelhante, que causa dor. Claro que quando nasce Jacó, dá o nome de Benjamim, filho da mão direita. Depois você vai lembrar também de Icabode, um menino que nasceu numa situação
terrível de Israel. Israel perde a guerra, e pior do que perder a guerra, a arca é levada, Eli, enfim, morre, e aí a nora dele, ao ouvir a notícia, dá a luz e dá o nome para o menino de Icabode, ou seja, foi-se a glória do Senhor, foi-se a presença do Senhor, e aqui agora está Jabes, aleluia, com esse nome crescendo, andando, e daqui a pouco alguém chama Jabes, ele lembra do seu nome, mas eu creio que talvez num dia ele disse, eu creio que tem alguém que pode mudar a minha história. Eu vou clamar. E é interessante que o texto vai dizer que Jabes invocou o Deus de Israel. Se você lembra, eu falei que eles estão voltando de um cativeiro. De um lugar onde os pais de Jabes, eu creio, estavam lá na Babilônia ou na Síria, e lá a adoração a ídolos era tremenda, adoravam vários deuses, mas o texto diz que Jabes invocou o Deus de Israel, o único que pode mudar a história, e a oração dele começa dizendo, ó Senhor, tomara que me abençoes. A oração de Jabes começa de uma maneira extraordinária, sabe por quê? Porque ele poderia lançar diante do Senhor todas as suas lamúrias, todas as suas reclamações, dizer, Senhor, eu nem pedi para nascer, e eu nasci, eu não pedi para minha mãe colocar esse nome em mim, e agora eu estou vindo nessa vida aí amargurada, todo mundo dizendo que eu causei dor, mas não, Jabes começa dizendo, Senhor, tomara que o Senhor me abençoe, e é mais interessante ainda, que ele não especifica a bênção, porque ele sabe que o que vem do Senhor é maravilhoso, é perfeito, aleluia, o que vem do Senhor é o melhor para a vida dele, assim como é para a nossa vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele diz para nós renovar todos os dias a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. O Senhor tem coisa boa para nós. Às vezes nós queremos lançar diante do Senhor uma lista de pedidos que nós queremos, e o Senhor talvez olhando e dizendo, eu tenho coisa muito melhor do que isso, só peça que eu te abençoe, só peça que eu faça a minha vontade na sua vida, e eu vou conceder tudo isso e muito mais para você. Aleluia. Jabes está dizendo, ei Senhor, pode decidir na minha vida, porque eu sei que o Senhor tem coisa boa para a minha vida. Tomara que me abençoes. Aleluia, o segundo passo da oração, ele vai dizer, e me alargues as fronteiras. Que maravilhoso. Jabes estava dizendo, Senhor, eu não quero ficar limitado a esse nome que a minha mãe me colocou, alguém que causa dor, alarga as minhas fronteiras. Para nós, sabe o que isso significa? É nós irmos um pouquinho mais além, experimentarmos um pouco mais de Deus, como eu disse, irmos mais na busca pela intimidade com o nosso Senhor. Aleluia, mais a presença, mais serviço no reino do Senhor. Claro que tudo é para a glória dEle, mas Jabes está dizendo, ei, alarga as fronteiras, eu não quero ficar limitado a isso, eu sei que o Senhor tem coisa melhor para a minha vida, alarga as fronteiras. É tempo de nós pedirmos, Senhor, alarga as minhas fronteiras, não deixe eu ficar limitado a uma religiosidade, a uma vida espiritual superficial, como na visão de Ezequiel, alguns querem só molhar o tornozelo, já está bom, quando Deus está dizendo, avança um pouco mais, deixa a água pegar pela cintura, deixa a água pegar pelos lombos, daqui a pouco tem que mergulhar, tem que nadar nas águas do Espírito, é o que o Senhor quer para a nossa vida. Eu ouvi muito tempo atrás de um pregador e ficou gravado na minha mente dizendo que ninguém experimentou tudo de Deus ainda na sua vida.
Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem todos os profetas experimentaram tudo o que Deus tinha para eles. E assim é na nossa vida. Talvez você está pensando, mas eu já estou há 30 anos na igreja, eu já vi tanta coisa, mas Deus tem coisa ainda boa para a sua vida. Deus ainda quer usar você. Deus ainda pode alargar um pouco mais ainda as fronteiras e te usar para a glória do nome do Senhor. Me alargues as fronteiras, oh aleluia, ir além das fronteiras humanas. Em terceiro lugar, ele vai pedir que seja comigo a tua mão, oh aleluia. Aqui está o segredo de tudo, meus irmãos, porque quando Deus começa a abençoar, quando Deus começa a alargar as fronteiras, daqui a pouco nós queremos andar sozinho. Daqui a pouco nós queremos achar que podemos seguir sem o Senhor. Mas Jabes não, ele diz que seja comigo a tua mão. Oh, aleluia. E daí eu me lembro de Moisés. Moisés está diante de 2 milhões de pessoas. É o grande líder. E aí Deus chega para ele e diz, ei Moisés, eu não vou mais no meio desse povo. Se eu for no meio desse povo, eu vou matar esse povo, Moisés. Então eu vou enviar o meu anjo. O meu anjo vai no meio de vocês, mas eu não vou mais. E aí, se fosse eu, talvez dizer, puxa vida, o anjo do Senhor aí do meu lado. Vai ser bênção. Mas Moisés diz, não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não sairemos daqui. Oh, aleluia. Se nós fôssemos assim também, meus irmãos, a cada dia que nos levantarmos, dobrarmos o nosso joelho e dizer, Senhor, seja comigo nesse dia. Se o Senhor não for comigo, Senhor, eu não vou conseguir alcançar os objetivos lá no meu trabalho, lá na empresa, lá no colégio, enfim, aqui em casa mesmo. Seja comigo a tua mão, Senhor, neste dia. Oh, aleluia, eu imagino Jabes dizendo, como se estivesse dizendo, Senhor, pega na minha mão aqui. Oh, aleluia, me conduza, Senhor. Eu não quero andar sozinho. Eu sei que vai vir a bênção. Eu sei que o Senhor vai alargar as fronteiras, mas a tua presença é o principal. Então pega na minha mão e me leva para que eu não tropece. Seja comigo a tua mão. Oh, aleluia. Ele diz, eu não quero só a bênção, eu quero a presença do Senhor. Oh, tem gente aí só querendo bênção, correndo atrás de bênção. Oh, buscando lá, tem aquele que ora e acontece. Ei, aleluia, aquele que está conosco, aleluia, é melhor, porque a presença dele traz paz mesmo em meio à luta. A presença dele traz paz na enfermidade. A presença dele é melhor do que as bênçãos. Que seja comigo a tua mão. Oh, aleluia. E aí ele vai indo para o final da oração. Glórias a Deus. É tão forte esse negócio da presença do Senhor. Seja comigo a tua mão. E aí quando eu lia o texto e pensava sobre a presença do Senhor, eu lembrei de um fato, aconteceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. No dia do meu aniversário, morava lá no Sudoeste. Meu pai e minha mãe vão lá para o meu aniversário. E a minha irmã tinha dito, eu vou também. Vou com o pai e com a mãe, que ela morava pertinho também. Mas ela não consegue ir, daí ela envia o presente. E daí eu mandei uma mensagem para ela, eu gostei do presente, mas eu preferia a tua presença aqui. Aleluia. E aí tem cristão que quer só o presente. Não precisa a presença do Senhor. Me dá o presente que eu ando sozinho, eu faço o que eu quero, eu administro do jeito que eu quero. Quando Deus está dizendo, eu quero estar contigo todos os momentos. Oh, aleluia. Eu lembro de um vídeo, uma montagem, claro, que fizeram, e eu vi na internet, de Jesus andando ao lado da pessoa. A pessoa está lá lavando o carro e Jesus está lá do lado ajudando a lavar o carro. Claro que é uma metáfora. A pessoa está entrando no casamento para se encontrar com a noiva ou com o noivo e Jesus está entrando com a pessoa. Daqui a pouco passa o tempo, ele está levando as crianças para a escola e Jesus está ali. Oh, que maravilhosa é a presença do Senhor na nossa vida em todos os momentos, em todas as áreas, regendo a nossa vida como único Rei, Senhor. Seja comigo a tua mão. E aí ele vai dizer, de modo que não me sobrevenha aflição. Ou, aliás, que me preserves do mal,
de modo que não me sobrevenha aflição. Quando eu li, me preserves do mal, eu lembrei da oração de Jesus. Jesus, os discípulos, é tão maravilhoso que eles olham Jesus orando. E aí ninguém tem coragem, claro, de interromper a oração de Jesus, vendo a intimidade dele com o Pai, Lucas 11. E aí daqui a pouco, quando Jesus termina a oração, um dos discípulos diz: Senhor, ensina-nos a orar. Aleluia. Meu irmão, é tão forte isso, ensina-nos a orar. Porque talvez se fosse eu, ia dizer: Senhor, me ensina a pregar como o Senhor prega, e consegue ficar com 15 mil pessoas o dia inteiro ouvindo o Senhor. Os irmãos já estão cansados aí, faz uns 20 minutos que eu estou falando, já estão enjoados, irmão André. Jesus um dia inteiro, escurecendo, e as pessoas não queriam ir embora. Talvez se fosse eu dizer: me ensina a falar como tu fala. Talvez se fosse outro dizer: Senhor, me ensina a curar os enfermos, e fazer o cego enxergar. Só que eu entendo que os discípulos viram que o segredo de Jesus era a oração, era a intimidade dele com o Pai. Jesus era o único, talvez, que não precisava orar, mas até nisso ele deu exemplo, dizendo: eu preciso estar falando com o Pai. E daí, quando os discípulos pedem isso, ele vai dar a oração modelo, a oração exemplo, o Pai Nosso. E quando vai lá para o final, ele vai orar e vai dizer: e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos do mal, é o que Jabes está pedindo aqui, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Sabe por quê, meus irmãos? Talvez você em algum momento se esqueça, mas nós estamos diariamente em uma batalha espiritual. O mal, o adversário, o inimigo das nossas almas não quer que o Senhor nos ouça, não quer que o Senhor nos abençoe, não quer que o Senhor alargue as nossas fronteiras, não quer que o Senhor esteja conosco. Mas Jabes ora: me preserves do mal. Aleluia, o adversário da nossa alma quer nos atingir. Quanto mais bênção, mais amplitude, mais a presença do Senhor, mais o inimigo fica furioso. Aleluia, eu louvo a Deus porque acho que foi o pastor Jefferson ou o pastor Denis, num desses cultos, que falou que o inimigo está furioso contra a vida do nosso pastor. E eu disse: eu louvo a Deus por causa disso, porque ele tem que estar furioso mesmo. Se ele não está furioso conosco, meu irmão, é porque nós estamos agradando a ele. Se ele está furioso, é porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Mas Jabes ora: me preserva do mal, me livra da tentação, me livra do mal. Aleluia. Precisamos entender que nós dependemos do Senhor. É só Ele que pode nos guardar, é só Ele que pode nos proteger, é só Ele que pode estar conosco. E aí o final do versículo 10: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que maravilha, meus irmãos, é ter uma oração respondida. Se você ainda não teve experiência, vá para a oração, vá buscar ao Senhor, persevere, porque nós vivemos na época do micro-ondas, a hora 8 horas da manhã, se não vier a resposta até meio-dia, eu já começo a murmurar, começo a reclamar. Não, persevere na oração, lute na oração, guerreie na oração. Aleluia. Como aquele filme que tem aí, o quarto de guerra. Que o nosso quarto seja um lugar de guerra espiritual, de oração, de clamor, de intercessão pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos líderes, nossos pastores, pela igreja do Senhor, pela nossa cidade. Porque Deus ainda muda a história, Deus ainda muda a situação. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, e eu passei por isso. Aleluia, talvez alguém falou para você: não vai ser nada, não vai dar nada. Ei, você é isso, você é aquilo. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, porque tem aquele ditado: quem apanha nunca esquece, quem bate daqui a pouquinho esquece. Eu lembro quando eu tinha meus 14 para 15 anos, aleluia, filho de pastor, não tinha nome, filho de pastor não tem nome, é o filho do pastor. E aí um obreiro que trabalhava com meu pai era pastor presidente, chegou e disse para mim: ei, você nunca vai ser nada, você é uma vergonha para o teu pai. E o meu pai de longe ouviu aquela palavra.
Se para mim foi ferio, imagina para o meu pai. E aí aquilo veio com uma seta satânica, aleluia, para mim, e aquilo começou a trabalhar no meu coração. Mas louvo a Deus porque o meu pai ouviu. E aí o meu pai, no outro dia, vendo a minha tristeza, aflição, ele chegou: ei, meu filho, não interessa o que as pessoas digam de você. O que interessa é que o Senhor quer fazer de você. Você não está, claro, bem certinho na igreja, na casa do Senhor, está fazendo algumas coisas erradas. Mas se você mudar de atitude, Deus vai fazer tudo aquilo que tem para a sua vida. Não interessa o que falaram de você, não interessa, talvez não te deram um nome, Jabes, mas lançaram uma palavra sobre você. Ore, busque ao Senhor, Deus é poderoso para mudar a situação. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar com você. Oh, aleluia. Uma palavra simples, objetiva, mas eu sei que falou com alguém aqui nessa noite. Geralmente na terça-feira a gente não convida para vir para frente, mas hoje eu senti de convidar. Se você quer vir para frente, venha. Oh, aleluia, o Deus que muda histórias está aqui. Oh, aleluia, talvez o teu filho está lá longe, também alguém falou dele. Ou talvez nós até em um momento de infelicidade falamos algo. Venha, aleluia, Jesus vai mudar ele lá, Jesus vai transformar ele lá, Jesus vai curar ele lá. Oh, rabassura, bacandarabachai. Oh, Deus que muda a história, é o mesmo Deus que mudou a vida de Jabes, Ele está aqui, aleluia. Glórias a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, nós estamos sim, oh aleluia, falando sobre este homem, aleluia, que o Senhor mudou a história, que o Senhor ouviu o clamor, a oração dele, e aqui estamos também, Senhor. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que o inimigo das nossas almas muitas vezes quer nos acusar de algo que alguém falou, que alguém disse, mas nós sabemos que Tu és maior do que tudo isso. Aleluia, Tu tem um futuro glorioso para cada um de nós aqui na terra, quer nos usar, oh, aleluia, quer nos prosperar, quer alargar as nossas fronteiras, quer estar comigo, com os irmãos, pegando na nossa mão e nos guiando, nos livrando de todo mal. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Pai, que possamos sempre confiar em Ti, jamais dar lugar à voz do adversário, à voz do inimigo, mas sim entender que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Pai, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, a Tua herança, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.